UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Abrimos mais uma temporada do UERJ Entrevista, trazendo um tema muito relevante, que infelizmente tem sido uma pauta frequente nos noticiários: o feminicídio. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos Patrícia Glioshi, professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da UERJ, onde leciona na graduação e pós-graduação. Mestre e doutora em Direito pela UERJ, Patrícia Glioshi é também professora da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e procuradora de Justiça. Eu sou Eneida Leão e este é o programa UERJ Entrevista. Professora Patrícia Glioshi, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto tão relevante para que todas as pessoas conheçam e possam, de fato, pensar criticamente sobre isso. Professora, o final de 2020 e o início de 2021 foram marcados por diversos casos de assassinato de mulheres. Um deles, inclusive, foi o da juíza Viviane Vieira, que foi esfaqueada pelo ex-marido na véspera do Natal. O que caracteriza esses crimes como feminicídio? A que exatamente esse conceito se refere? Nós temos no Código Penal uma definição do que é feminicídio. Eu vou até daqui a pouquinho falar um pouco sobre essa definição. Mas, independentemente dessa definição, que é uma definição relativamente nova, e a gente tem ouvido na imprensa, então isso não é uma coisa de hoje, isso é uma coisa que ocorre há muito tempo, e aí é importante salientar que esse ingresso na lei desse tema, que já existia e já era crime de homicídio qualificado, mas esse nome especial, feminicídio, foi muito importante para que isso realmente aparecesse. Quantas vezes a gente ouve dizer, mas está acontecendo tanto feminicídio, como se antes não tivessem ocorrido esses crimes. Na verdade, esses crimes ocorrem há muito tempo, mas esse nome deu um destaque especial para que a gente pudesse visualizar que isso de fato acontece. O que a gente vai chamar de feminicídio? É um homicídio, uma pessoa que mata a outra, mas com a seguinte especialidade: é um crime de homicídio contra a mulher, mas não é contra qualquer mulher, não é toda mulher que morre assassinada que a gente vai chamar de feminicídio. Tem que ser contra a mulher em razão da sua condição do sexo feminino. E o que é isso, em razão da sua condição de sexo feminino? A própria lei define, no parágrafo 2º-A do artigo 121, que é o artigo do homicídio, a lei diz: considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve 1. Violência doméstica familiar. E inciso 2º, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, o que vai caracterizar o feminicídio? A violência doméstica. A violência doméstica pode ser qualquer tipo de violência. A gente está falando especificamente aqui de um homicídio. Mas a violência doméstica, ela ocorre quando, no âmbito familiar e doméstico, então não precisa ser pessoas que morem juntas, não precisam ser pessoas que têm um contato íntimo, mas são pessoas que convivem, de certa forma, numa relação de afeto. Então, a gente pode ter feminicídio praticado, e os mais comuns são, dos companheiros contra as companheiras, marido, esposa, mas podemos ter feminicídio em razão da violência doméstica do patrão com a empregada doméstica, por exemplo. Podemos ter entre namorados, ou entre pessoas, o irmão ou contra uma irmã, ainda que não morem nem juntos, mas tem que ter essa relação de afeto que faz com que o autor tenha uma relação com a mulher onde ele se acha superior pela condição dele e a mulher inferiorizada pela condição de ser mulher. Então é isso efetivamente que caracteriza o feminicídio. Eu vou dar uns exemplos aqui genéricos, Por exemplo, o marido que mata a mulher porque não aceita que ela estude, quer que ela fique dentro de casa tomando conta da casa. Então o fato dela estudar, como se ele fosse superior, a ela, ele vai e mata essa mulher.
o marido, o companheiro ou o namorado que tem ciúme da namorada, aquela coisa possessiva. Se não fizer o que eu quero, se não for minha, não será de mais ninguém. Essa situação é uma situação de violência doméstica entre pessoas que têm uma relação de afeto entre si e praticam um crime contra a mulher nessa situação de superioridade com relação à mulher. Entendi. Professora, esses exemplos que a senhora deu agora, eles são as principais causas e os agressores têm normalmente esse tipo de perfil, como são pessoas íntimas da vítima? Eu acho que são os principais casos, mas não são só esses casos. Eu já vou voltar a esses casos, Eneida. Tem uma outra situação também que pode caracterizar o feminicídio, que não é propriamente a violência doméstica e familiar, mas sim o menosprezo ou a discriminação à condição de mulher. Então, podem ser pessoas que não se conheçam e resolvam uma pessoa matar uma mulher pelo fato dela ser mulher. Uma discriminação pelo fato dela ser mulher. Por exemplo, vou dar um exemplo também. Essas situações que eu estou dando exemplo são exemplos que eu já vi em situações concretas, né? Seja na minha prática profissional, seja até em imprensa, né? Por exemplo, um homem que não conhece uma mulher e aí acha que a mulher está andando de uma maneira que ele não acha correta ou falou alguma coisa que ele não acha que mulher não pode falar isso, etc., e mata a mulher por isso. Então, isso é uma questão de discriminação contra a mulher. A mulher não vai falar assim comigo, etc, etc. Podem ser pessoas que não tenham nenhuma relação de afeto, mas pelo fato de ser uma mulher e pelo fato dessa pessoa achar que a mulher não pode agir como está agindo, então é uma questão de menosprezo, é uma questão de discriminação, ele acaba matando essa mulher. E aí eu estou falando muito do homem que mata a mulher, mas pode ser uma mulher que mate outra mulher também por essas situações, seja em relações homoafetivas, seja em relação a mulheres que têm essa visão cultural antiga e discriminatória contra outra mulher. Professora, segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no primeiro semestre de 2020, 648 mulheres foram assassinadas, uma média de 3 vítimas por dia. A que a senhora atribui esses números? Como a senhora disse, esse problema já existe desde sempre, né? Essa violência contra a mulher. Mas em relação ao ano passado, a senhora acha que, por exemplo, a questão da pandemia agravou isso? Com certeza a pandemia agravou e os números estão aí para nos mostrar. O fato da mulher ficar mais dentro de casa com o agressor acaba aumentando a questão da divergência e acaba aumentando a questão do poder que essa pessoa pensa que tem sobre a mulher, né? Então, nós tivemos um aumento enorme, as mulheres com medo de sair, vai sair para onde numa pandemia, né? Até de fazer o registro de ocorrência, elas tinham dificuldade. E as pessoas tinham que ficar dentro de casa. Então, ela ficava dentro de casa e sofria violência doméstica. Muitas mulheres sofreram enormemente. E não só do feminicídio, né? Mas também no aumento das tarefas para as mulheres. Continuaram trabalhando em home office e ainda tiveram uma sobrecarga de trabalho doméstico com filhos, ensino remoto para as crianças. A pandemia sobrecarregou demasiadamente todas as mulheres. Professora, a senhora citou essa legislação, né, que passou a incluir o feminicídio. E qual é a pena para quem comete esse tipo de agressão? É a pena de reclusão de 12 a 20 anos. É uma das penas mais altas do Código Penal. Ainda pode ter aumento, tá? Porque também a lei teve um acréscimo recentemente que determina o aumento da pena do feminicídio de 1/3 até a metade, se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, momento em que a mulher fica bem mais sensível, bem mais sensibilizada, contra menor de 14 anos, maior de 60, com deficiência ou portadoras de doenças degenerativas, que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, e na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima, como foi o que aconteceu com a juíza.
né? Então, nós podemos, além dessa pena de 12 a 20 anos, ter um aumento de até mais metade da pena em razão dessas circunstâncias que o legislador considerou muito reprováveis num feminicídio. Na sua avaliação, como o feminicídio ele pode ser combatido? Porque, por exemplo, esse mesmo caso da juíza, já havia todo um histórico de agressões que ela vinha sofrendo do marido, isso já estava do ex-marido, isso já estava, já havia até uma denúncia na delegacia, enfim. Como a mulher ela pode agir numa situação para tentar se proteger antes que chegue a esse ponto? Olha, esse é um tema muito, muito, muito complexo, porque a violência contra a mulher é uma questão cultural, né, de muito tempo, vem aí arraigada nos costumes, no pensamento de homens e mulheres, né, de homens e mulheres. Então, qual a solução para isso? Não basta, eu acho, simplesmente a pena, né? Nós temos aí a possibilidade de pena, e eu não tenho dúvidas de quem mata uma mulher, de quem agride uma mulher, de quem pratica qualquer violência doméstica familiar contra a mulher, tem que ser punido, criminalmente e penalmente, eu não tenho dúvida disso. Mas será que só isso vai fazer com que haja a redução da violência? A punição é suficiente para o que a gente quer, ou seja, que nenhuma mulher seja agredida? Será que a punição vai ser suficiente? Então, tem que haver uma mudança realmente cultural, educacional. Nós temos que pensar, acho que no agressor, né? Por que esse agressor está agredindo? Esse histórico de violência, ele não é um histórico de violência à toa, né? Alguma coisa aí na educação, na formação dessa pessoa está equivocado. E o que será que se passou para o filho ou para a filha dessa pessoa? Então, a gente também tem que ver essas crianças que são também vítimas de violência, já que assistem uma mãe, assistem uma mulher ser agredida e não falam nada. Então, isso cria aquele ditado popular, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Uhum. Então, a mulher fica isolada, achando até que está errada, né? A gente pensa que a mulher, ela que é a culpada de estar sendo agredida. Isso é uma cultura que tem que ser modificada. E o passar do tempo, com a punição, mas também com as medidas educativas, também com as mulheres tendo força, se empoderando para poder dizer que são agredidas. Porque muitas vezes isso ficava no silêncio, isso Sim. ficava embaixo do tapete. Então é necessário que também as mulheres possam dizer que não aceitam a agressão e dizer que estão sendo agredidas. Isso é muito difícil muitas vezes para as mulheres, né? A gente não pode dizer que a mulher voltou atrás, perdoou. Muitas perdoam, muitas acreditam, como a própria juíza, né? Que tinha uma escolta e liberou a escolta. Ela acreditou que não fosse acontecer o que aconteceu. Uhum. E nós não podemos também julgar essa mulher por isso, porque as relações de afeto são relações difíceis, onde as pessoas estão numa situação que não é simplesmente de frieza, de determinar, de julgamento. A pessoa está envolvida emocionalmente com aquilo, e muitas vezes acredita mesmo que a outra não vai fazer mais, que a outra não vai mais beber, porque só bate quando bebe. Então, essas situações, elas têm que ser vistas com muita sensibilidade por parte de toda a sociedade, né? Não tem que julgar, o homem está certo, a mulher está errada, a mulher está errada, o homem está certo. A questão é outra. A questão é da gente compreender que não é possível a sociedade aceitar a violência doméstica, né? Com certeza, professora. Professora, infelizmente, nosso tempo já está terminando. Eu queria agradecer muito a sua participação no UERJ Entrevista. E só para a gente encerrar, o que a senhora recomenda, então, para uma mulher que vem sofrendo violência? Que ela tenha força para não aceitar essa violência, para procurar as delegacias especializadas, para procurar o Ministério Público, para procurar a Defensoria Pública, para procurar ajuda nos centros e nas ONGs que existem de proteção à mulher. Tem muitas organizações que tentam ajudar a mulher. Eu posso citar aqui algumas, as justiceiras,
pode olhar aí no Instagram, elas existem. O movimento Vamos Mulherar, que são movimentos que tentam dar força à mulher para que ela não aceite a violência. Muito obrigada, professora. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com a professora Patrícia Glioschi sobre feminicídio. Acompanhe a Rádio UERJ em www.cte.erj.br/Rádio UERJ e siga-nos no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.